Olha só, a pergunta que eu mais recebo é: qual a diferença entre facetas em resina e facetas de porcelana? Já quero te adiantar, eu trabalho com os dois materiais e os dois materiais são excelentes, certo? Então eu vou te falar diferenças das técnicas e todos os detalhes para que você possa entender. Em primeiro lugar, a faceta em resina ela tem as indicações e a porcelana também, vamos lá. A faceta em resina, qual é a diferença básica? O modo de trabalho, certo? Então você vai ver nesse vídeo, em alguns momentos eu vou estar passando casos, fotos de casos, vai estar aparecendo para você já já. Mas o importante é, a faceta em resina, ou também chamada hoje de lentes de resina, é um material que a gente trabalha em consultório e a gente consegue transformar o formato, a cor e em alguns detalhes também fechar os espaços dos seus dentes. Então imagina que você tem alguns espaços, a gente pode estar trabalhando, fechando esses espaços. Imagina que você tenha dentes mais amarelos, que a gente quer deixar branco, também através da resina é possível. Imagina que você tem dentes pequenos, também a gente consegue alongar esse seu sorriso através da estética em resina. Então esse é um material fantástico, usado principalmente para essas situações clínicas. O outro material é a porcelana. A porcelana, também chamada de lente de contato ou faceta de porcelana, é a mesma coisa. Com ela a gente consegue também mudar tudo isso, mudar a cor, mudar o formato e de certa forma deixar os dentes mais alinhados. O detalhe é que na resina eu faço isso na mão, diretamente na boca do paciente. Já a porcelana, ela precisa de um laboratório que a confeccione. Então a gente vai ter algumas sessões, mas a peça já vem pronta de laboratório, tá? Então também você vai ver aqui algumas fotos de casos de lente de contato ou faceta de porcelana que é feita dessa forma, em laboratório. Glauco é muito comum. Qual essa pergunta, né? É verdade que um quebra mais, o outro quebra menos? Não existe isso. O que acontece? A faceta em resina, ela exige obviamente cuidados, tá? A faceta de porcelana também exige outros cuidados. Nos dois casos, ambas, elas são extremamente resistentes. A porcelana ela tem um grau de dureza maior, mas tem as suas indicações. A resina ela tem um grau de dureza menor, mas observa um detalhe. Se a mordida do paciente ela está em equilíbrio, os dois casos, os dois tratamentos vão ser muito bem-vindos e vão durar muitos anos, certo? Eu tenho casos de resina de 7 anos, tenho casos de porcelana também de 7 anos. Então, não é porque é um material ou outro. Agora tem um detalhe importante que eu preciso falar para você. A resina composta, ela esteticamente, em comparação à porcelana, fica tão bonita quanto. O grande detalhe é que a resina ela vai exigir visitas mais frequentes ao consultório para fazer as revisões e as manutenções. As manutenções elas envolvem o polimento dessas resinas. Então é importante que você esteja sabendo disso. Você vai precisar vir a cada 6 meses, 1 ano para fazer um novo polimento. Tá tudo bem. Já na porcelana, ela não vai exigir esse polimento, porque o polimento é feito em um laboratório e por causa disso é um processo diferente e ela já vem muito polida, extremamente polida. Não há necessidade de ficar repolindo a porcelana. Deu para entender essa diferença? Agora, uma outra diferença também muito importante é obviamente a questão de valor. Sim, a faceta em porcelana, por envolver um terceiro, envolver um laboratório, ela tem uns custos mais elevados, mas também fica incrível. A resina, ela tem um custo menor em comparado à faceta de porcelana. Significa que um é melhor do que o outro? Não. Você quer um trabalho mais rápido? Um trabalho que a gente resolva em um único dia, por exemplo, tem os dentes sadios, tranquilo. Dá para se fazer facetas em resina. Tem um detalhe importante. Quanto ao desgaste, eu estou vendo muitos vídeos aí rolando na internet que o pessoal desgasta os dentes e acaba aparecendo que parece que você precisa sempre desgastar muito o dente para poder fazer faceta em porcelana, os dentes ficam um caquinho assim. Isso não é verdade, isso não é a odontologia que a gente aqui na GM trabalha. Então você pode ter certeza que os desgastes que são feitos na porcelana sim é necessário, mas eles são mínimos, tá? E o desgaste está muito envolvido também com o posicionamento desse dente.
Se o dente está girado ou não está girado, alguma coisa nesse sentido vai provocar uma necessidade de maior desgaste em alguns casos ou não. Vou dar só um exemplo para você entender. Imagina que tem um dente que ele já é bem para frente, tá? Se você tem um dente que já é bem para frente, quando a gente for colocar uma porcelana aqui na frente, por exemplo, o dente vai ficar ainda mais para frente. Então, nesses casos, a gente não vai indicar porcelana. O ideal é que a gente indicasse uma ortodontia para o paciente reposicionar esse dente. Ah, mas eu não quero fazer ortodontia, utilizar aparelho. Então, por causa disso, acontece o desgaste. Veja que a necessidade é de correção do posicionamento do dente. Então, a gente desgasta um pouco, traz para a posição correta e aí sim a gente faz a fazer porcelana. Você entendeu? Então, com relação ao desgaste, realmente a porcelana ela exige um pequeno desgaste e a resina não exige nenhum desgaste, tá? Então, essa é uma diferença importante entre os dois materiais. Quanto à durabilidade, existe algum detalhe importante? É muito simples, os dois vão durar muitos anos. Vai depender de quê? Da técnica que o profissional utilizou, o profissional está atualizado ou não, dos materiais que foram utilizados, se são materiais de ponta ou não, e também da higienização do próprio paciente, né? Dos cuidados do próprio paciente, beleza? Outra pergunta, posso comer o que eu quiser? Minha vida pode ser normal de novo? Pode, não se preocupa quanto a isso. Vai poder comer sua maçã? Vai poder comer sua maçã, independente do material, independente. Porque a gente tem resistência sim de um dente praticamente normal, né? De um dente normal. Então só não pode fazer com esses materiais o que você não pode fazer também com o dente natural, beleza? Fora isso, vida normal. Por que eu estou te explicando tudo isso e você gastou alguns minutos aqui comigo para eu te explicar isso? É muito simples. Você precisa ter segurança daquele que você vai fazer. E eu precisava te passar as informações, porque rolam muitos boatos aí na internet e você precisa ter alguém de credibilidade para confiar. Eu já tenho mais de 2.000 pacientes, 2.100 e pouco, eu estou chegando agora, pacientes que fizeram estética comigo, trabalhando esses dois materiais juntos, então, ou um ou outro, né, material. Então eu sei trabalhar muito bem com os dois, tenho bastante tranquilidade com isso e faço só isso. Inclusive, dou aula sobre esses dois materiais, né, ensino a alunos, ensino a dentistas no curso de pós-graduação sobre esses dois materiais. Então, pode ter certeza que o que eu estou falando aqui você pode escrever, é muito tranquilo, tá bom? Quero te convidar a conhecer a GM Odontologia e Estética, Odontologia e Saúde. É algo que é uma clínica que veio para poder ganhar realmente o seu coração e transformar o seu sorriso. Aqui a gente tem todas as especialidades que pode imaginar, desde a parte da prótese, a parte do implante, cirurgia, a parte estética, tudo a gente trabalha com especialistas próprios para cada área, tá? Para que você tenha um sorriso completo, um sorriso bem transformado. Gostou disso daí? Então, ó, em algum lugar aqui nessa tela vai ter todas as informações que você precisa saber para fazer um agendamento. Pode nos procurar, você vai falar com a nossa equipe e fazer a sua consulta, tá certo? É importante que você venha até a gente para que a gente possa entender o seu caso em particular e desenhar um sorriso que você realmente mereça. Forte abraço, eu sou o Glauco Menezes e a gente se vê muito em breve. Fechou? Tamo junto!